Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Salviano. Falo aqui de Goiás. Me desculpe o envio desse áudio muito longo, pois sou analfabeto e não sei escrever e nem ler. A vida não foi fácil para mim, por isso nunca estudei. Me desculpe por isso, mas sou seu fã. Estou aqui para te contar um caso antigo do meu saudoso amigo Bebeto. Uma história que tive o prazer de ouvir da própria boca dele, pois mesmo depois do seu falecimento, essa história foi contada por muitas gerações, por filhos, amigos e agora por mim. Como disse no começo do relato, tive uma vida difícil. Fui órfão de pai e mãe muito cedo. Infelizmente faleceram de tuberculose quando tinha meus 4 anos. Tenho poucas lembranças dos dois. Hoje o que sei deles fiquei sabendo através de tios e amigos, pois nem foto infelizmente não tenho. A minha tia foi quem me pegou para criar. Ela me criou como se fosse seu filho, mas não era aquela coisa de mãe, sabe? Dá para sentir. Porém não tenho nada do que reclamar, pois sempre me senti acolhido por todos. Comecei a trabalhar bem cedo na função que exerço até os dias de hoje. Sou mecânico de motos e carros. Nunca estudei, mas sei montar e desmontar os mais variados modelos de motos e carros. Enfim, naquele tempo tinha um apelido que pegou na infância e que até os dias de hoje carrego comigo, dado pelo saudoso Bebeto, que já já vocês vão conhecer a história dele. Bebeto me chamava de Sugismundo, um personagem de desenho animado daquela época, lá pela década de 70 ou 80. Não me recordo bem. Ganhei o apelido pois todo dia passava pelo pequeno bar do seu Bebeto todo sujo. Todo fim de tarde era sagrado. O ônibus municipal me deixava na beira da BR e a pé seguia para casa da minha tia. Mas antes passava pela casa do seu Bebeto, onde ficava seu pequeno bar. Vai tomar banho, Sugismundo? Dizia ele com aquele sorriso largo de sempre. Conversava um pouco e depois ia para casa. Tomava um banho e corria de volta lá pro bar do seu Bebeto. Mas não para beber. Ia para lá para conversar e jogar baralho ou dominó apostado com os velhos. E não pensem que jogava com os velhos só para obter algum tipo de vantagem, pois aqueles senhores eram os verdadeiros mestres do jogo. Seu moço era um desses, que costumava sempre jogar dominó. Era raro vê-lo perder. Tinha também seu Zusa, que era craque no 21. Parecia que ele conseguia ver as cartas que você tinha na mão, mas que não era impossível de vencê-lo no baralho. Coisa que já fiz muitas vezes. Tinha muitos outros que também eram bons jogadores. Seu Tião, Dominguinhos, Joãozinho. Se fosse para falar de todos, ficaria aqui até amanhã. Mas esses dois são importantes para esse relato, pois eu vivi este caos junto com eles. Seu Bebeto era um velho muito barrigudo. Era bem branco e tinha uma barba longa que vinha na metade da sua barriga. Ele era o dono do único barzinho que tinha onde morava. E também era dono do primeiro e único rádio do lugar. O que não era bem um rádio, mas sim uma radiola que tocava disco de vinil. E que também pegava as rádios da cidade. Bebeto era um apreciador das boas músicas. Sempre botava um Valdir Soriano, Bartol Galeno, Nelson Gonçalves, entre muitos outros músicos consagrados. Ele também tinha o seu próprio alambique improvisado. Nos fundos do seu terreno tinha um pequeno lugar reservado para isso, e mais afastado dali tinha uma pequena plantação de cana, para fazer a sua caninha de alambique. Seus 2 funcionários eram seu moço e seu Zusa. Os 3 faziam a caninha que era tomada pelos clientes do seu Bebeto, mas que nem sempre essa parceria foi assim. Começou com um caos muito assombroso. Um dia acabei perdendo meu ônibus e fiquei na cidade até escurecer.
Peguei o ônibus das 7 ao invés do ônibus das 4. Nesse dia tive um trabalho que demorou e atrasou tudo. E já saí da minha cidade tarde da noite. Digo tarde porque até o barzinho do seu Bebeto, que era o lugar que fechava mais tarde, fechava às 8 da noite. E da cidade até onde morava, iria demorar mais de 1 hora. Enfim, deu para entender que atrasei e que não teria ninguém nas ruas quando passasse. E detalhe, era noite de lua cheia, em plena quaresma. Quando cheguei, notei como o lugar era hostil de noite. A lua cheia até que ajudava a clarear o caminho, mas mesmo assim assustava. Assustei ainda mais quando vi 3 pessoas vindo com um lampião no caminho. Até pensei em correr, mas reconheci o homem que estava com o lampião na mão. Era o seu Moça. Ao seu lado estava seu Zusa e Bebeto. O que houve, rapaz? Errou o caminho de casa? Brincou seu Moça. Respirei aliviado e disse que não. Expliquei toda a situação. Pensei que eles iam para algum lugar, mas eles estavam me esperando. Notaram a minha ausência e ficaram vigiando a minha chegada, o que não entendi no começo, mas que depois daquilo entendi. Enquanto a gente andava, notei que algo muito escuro vinha caminhando ao nosso lado. Tinha 2 olhos feito uma brasa quente, meio alaranjado e avermelhado. Era estranho, mas a coisa nem vinha para perto e nem parava de nos seguir. O que é aquilo andando no mato? Perguntei para eles olhando para aquela coisa. Não estava assustado nem nada, mas achei estranho quando o seu Zusa falou. Lá na frente a gente conta. Continua andando, rapaz. Calei e continuei andando, vendo aquele estranho animal nos seguindo. O que achei ser o animal batia na cintura de um homem. Andava o tempo todo de 4, mas olhava fixamente para nós. Não fedia e nem grunhia, por isso nem assustei. Quando chegamos no barzinho do seu Bebeto, paramos. Depois de uma pequena caminhada de 20 minutos, deixamos o homem descansar. E foi então que olhei para o caminho que a gente tinha acabado de trilhar. E aquela coisa que antes andava de 4 no mato, estava de pé e olhando para nós. Aí eu fiquei com medo. E então novamente perguntei: o que é aquilo que está olhando para cá? Mas fui repreendido outra vez e então seguimos para a casa da minha tia, que já me esperava acordada. Eles explicaram para ela o que tinha me passado e depois foram embora, mas não contaram que perguntei por 2 vezes. Entrei, tomei um banho, jantei e fui me deitar, com aquilo na cabeça e pensando no que diabos era aquela coisa, que ora andava de 4 e ora andava em pé. Só um detalhe para que vocês não achem estranho. Eu não tinha conhecimento de lobisomem ou de outros seres do folclore. Era muito escassa a informação naquele tempo. Eu mesmo nunca pus os pés em uma escola. Bom, pouco tempo depois que me deitei, acabei percebendo coisas bem estranhas. Algo naquela noite não estava normal, pois sentia que alguma coisa percorria pela região. Eu queria ir lá fora para ver o que era, mas esperei que todo mundo pegasse no sono para me levantar e olhar. Demorou cerca de 1 hora até que todos estivessem dormindo. Calmamente me levantei e fui andando até fora de casa. Aqui quero deixar um aviso e recado para os curiosos. Se você ouviu ou sentir algo assim na rua, por favor, não vão olhar, pois o que vi era feio. Era um bicho bizarro. A porta da casa da minha tia tinha 2 vitrôs que eram como janelas. Dava para ver mais ou menos a rua sem que abrisse a porta. E fui para tentar ver o que estava acontecendo lá fora. Mas de cara vi uma silhueta bem na frente da porta. Até achei que fosse algum dos velhos, que ainda estivesse por ali. Então abri aquele vitrô. E quando abri, eu vi uma coisa que não descrevo com palavras. Meio homem, meio bicho, cachorro, homem.
Era uma criatura medonha que lembrava tudo, menos algo conhecido. Era assustadoramente sombrio. Aquilo, assim que me viu na porta, correu, e notei que ele saiu saltando, pois ao invés de 4 pernas, aquilo tinha apenas 3. O bicho correu como se tivesse medo de mim, mas ele foi para o meio da mata e ficou me observando do escuro, pois seus olhos denunciavam sua localização. Fechei o vitrô e corri para a cama muito rápido, tremendo que nem vara verde. Nem vi a hora em que peguei no sono, já que fiquei por muito tempo querendo esquecer o que vi, até que o sono veio e então apaguei. No outro dia nem deu tempo de perguntar, pois acordava muito cedo para poder trabalhar. Não vi nenhum dos senhores que na noite anterior me guiaram por aquele caminho. Fui trabalhar e passei o dia pensando naquilo, e também no estranho bicho que vi. À tardinha, graças a Deus, consegui pegar meu ônibus no horário, e cheguei bem cedo em casa. E foi então que eu vi a estranha história do seu Bebeto e o lobisomem cachaceiro. Eu tive que insistir, pois ele não queria me contar. Aliás, seu Bebeto só me contou quando falei do bicho de 3 pernas que vi. Mudando o semblante para sério, ele puxou uma cadeira, deu um trago no cigarro e então começou a falar. Faz uns 20 anos que isso aconteceu. Sou grato ao Zusa e o Moça. Se não fosse por eles, nem aqui eu estava mais. Nossa amizade tem mais de anos, meu filho, e nasceu depois daquela noite. Eu já tinha minha pequena plantação de cana, e também fazia minha pequena bebida caseira aqui em casa mesmo. Porém, chegou um período que minha cachaça começou a parecer azeda. Nunca vi uma cachaça ficar assim. Toda manhã a cachaça amanhecia com cheiro podre. Era estranho isso estar acontecendo. Até que comecei a vigiar e descobri o culpado disso tudo. Eu estava na minha cozinha esperando o que iria acontecer, até que ouvi um barulho de algo se aproximando. Eu peguei no cabo da enxada que tinha atrás da porta e então esperei. Foi quando aquilo chegou debaixo do alpendre e começou a beber a cachaça do alambique. Até pensei ser uma pessoa no começo, mas aquilo bebia como se fosse um cachorro tomando água. Mas beber cachaça daquele jeito não seria normal para nenhuma criatura. Então abri a porta para ver o que diabos era aquilo. E foi aí que vi um bicho de cócoras tomando a cachaça. Ele, quando me viu, avançou para atacar. Mas por sorte fechei a porta e corri para a sala de casa, enquanto aquilo batia na porta como se quisesse entrar. Após um tempo a coisa parou, mas não foi embora, já que ainda ouvi aquilo bebendo. Com as batidas na porta, o meu vizinho da época veio saber do que se tratava. Era seu Zusa, que já estava armado com o facão. Expliquei-lhe o que havia acontecido e demos a volta na casa, achando que iríamos encontrar a criatura. Mas o lugar estava o mais limpo do mundo. Porém, vimos um homem vindo do mato com a espingarda nas mãos. Era seu Moça. Vinha da caçada noturna para sustentar a família, que era formada por 5 mulheres. Daí veio o apelido de seu Moço, já que o mesmo só fazia filhas. Bom, achamos ser ele a criatura. Fizemos algumas perguntas e ficamos na dúvida. Porém, pouco depois da gente começar a conversar, vimos que saiu do canavial que achamos ser um cachorro muito grande. Babando de raiva e com olhos vermelhos, aquilo avançou correndo em nossa direção. Rosnava como um cão e corria feito um. Aquilo pulou para me pegar, mas seu Moço acertou um tiro no bicho, que cambaleou para o lado, dando a oportunidade do seu Zusa acertar o facão naquilo, que mirou na cabeça, mas acabou acertando no ombro, que num golpe de muita sorte conseguiu decepar. Nessa hora o terror começou. O bicho que antes rosnava que nem um cachorro, passou a gritar que nem um homem. Ficou em pé sentindo muita dor. Quando íamos terminar o serviço, aquilo saltou sobre nossas cabeças
e como uma pessoa correu para o canavial. Eu queria correr atrás do bicho e terminar o que tinha começado, mas seu moça não deixou e disse para deixarmos amanhecer, pois daria para segui-lo, pois pelo sangue que perdeu daria para saber onde que ele iria. Mas algo estranho aconteceu. Pela manhã logo cedo, antes do sol sair, nós fomos se ajeitar e procurar aquela coisa. Mas vimos que o braço decepado daquilo não estava mais no alpendre. E detalhe, não desvirou no braço de homem, nem nada disso. Bom, então fomos andando à procura da criatura. E o rastro de sangue se estendeu por muitas léguas, parando próximo do rio Araguaia. Dali não sabemos para onde a coisa foi. Achamos que o bicho havia ido embora ou morrido por essas matas. Mas há 7 anos ele voltou a aparecer. Toda noite de quaresma, o bicho dá um jeito de aparecer e assombrar essa região. Às 40 noites ele sai por essas ruas, à procura de vingança. Sei que é atrás de mim que ele vem, mas toda e qualquer pessoa próxima a mim corre o risco de ser atacado por ele. Como você, meu filho. Se naquela noite ele tivesse te pegado desprovido, nem aqui você estaria mais. Já estava perto de escurecer, mas mesmo assim fiquei morrendo de medo quando ouvi aquela história do seu Bebeto. Alguns podem até achar que era mentira para me fazer medo, mas tenho certeza que não, pois a criatura também apareceu para os filhos de Bebeto, bem como para as filhas do seu moça, e também para os filhos do seu Zusa. E todos eles me contaram essa mesma história, de uma criatura que não tinha uma das pernas e que corria saltando e assombrava o pequeno interior, sendo que esse ficou assim depois daquele encontro que teve com os 3. Por Deus, nunca mais vi e nem quero ver uma coisa dessas. Todo ano agradeço pelo livramento que tive, e nem se fala quando chega essa época de quaresma. Nesse tempo eu me resguardo e tento ao máximo não sair por aí. Vai saber se em uma dessas matas não tem um bicho desses me esperando, ou pior, aquele mesmo se ainda esteja vivo e procurando por vingança. Bom, eu espero que nem eu e nem ninguém tenha esse desprazer. Boa noite.